E aí, pessoal, graça e paz, começando mais um culto Torre Forte Internacional, diretamente de Effingham, Illinois. Espero que você possa estar conectado com a gente nos próximos minutos e crendo que Deus vai falar conosco. Então nós vamos estar orando e já vamos estar mergulhando na palavra. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Te louvamos pela tua unção, Pai, que quebra todo jugo e remove todo fardo. Senhor, nós declaramos agora a cobertura com o teu precioso sangue. Oramos sobre cada família, oramos sobre cada pessoa. Senhor Deus, cada pessoa que vai estar ligado agora ou mais tarde, eu oro, Senhor Deus, para que a tua unção venha, Senhor, ser derramada, Senhor Deus, em nome de Jesus. Acoberta as nossas vidas, acoberta as nossas famílias, cobre a minha mente, Senhor, com o teu precioso sangue, limpa, purifica, traz clareza, Senhor Deus, na forma de comunicar. Pai, que o Senhor, nessa noite, possa falar com cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, pense através da minha mente, use as minhas cordas vocais para comunicar a tua palavra de uma forma eficaz. E desde já nós te damos toda a honra, toda a glória em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode dar aquele glória aí que só você sabe. Hoje eu quero estar dando uma continuidade naquele pensamento que nós começamos a semana passada. A semana passada você viu que tinha a ver muito com o novo normal, né? De Jesus, ele usando o barco de Pedro e depois recompensando a Pedro e aquela dinâmica de como mostrar para ele que a partir dali seria uma nova dinâmica. E o interessante é uma coisa que a gente vê na vida de Jesus é que ele desafiava o normal de acordo com a lei, ele desafiava o normal de acordo com a cultura, ele desafiava o normal de acordo com as crenças. O novo normal não era como eles estavam acostumados. A gente viu isso lá em Lucas 5, de 1 até 11. Aí, essa semana, hoje, eu estava procurando o significado do nome Simão. Né? No aramaico, falado na Galiléia, no primeiro século, ele provavelmente teria sido chamado de Shimon. Shimon estava relacionado com a palavra hebraica Shema. Agora, olha que tremendo isso, que significa ouvir ou escutar. Ouvir ou escutar. Agora, vamos para um texto conhecido, se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo no livro de Marcos, Marcos capítulo 4, onde é muito interessante. É um texto conhecido, mas para mim essa conexão ficou muito clara, já que o nome dele tem a ver com ouvir e escutar. Você vê lá, logo no primeiro verso, diz assim: outra vez Jesus começou a ensinar junto ao mar. Outra vez Jesus começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se num barco. Você vê que tinha um mistério ali, em relação da multidão, em relação, né, do mar que estava diante deles, a multidão, o mar, o ensino, a palavra sendo liberada, ele entra no barco, afastando-se da praia, toda a multidão estava em terra. Eu achei interessante isso quando eu li hoje pela manhã. Toda a multidão estava em terra, à beira-mar, na praia. Toda a multidão estava em terra, algo seguro, na terra, na frente, né, na beira-mar, na praia. Então, eu acredito que a gente pode ver isso de uma forma que as possibilidades que estavam diante deles, que estavam diante dos discípulos, que estava diante daquela multidão, o mar de oportunidades. Ele estava ministrando a palavra, ele ensina a palavra, a gente vê muito claro que Jesus não se empolgava, não se impressionava com a multidão, e você vê isso até na forma como ele ensinava, porque depois, no particular, ele ia falar com seus discípulos. Mas é um texto conhecido, mas eu quero ler ele de uma forma completa. Ouvi, escutai. Fala se não é para provocar ou mexer algo na vida de Shimon, ou Simão, né? De ouvir ou escutar. Ouvi, escutai. Saiu o semeador a semear. Semeando ele, parte da semente caiu à beira do caminho.
São 4 tipos de solo. Se quiser, pode colocar aí o primeiro, à beira do caminho. Vieram as aves do céu, comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Logo nasceu porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos e, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Outra caiu em boa terra. Outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30 e a 60 e a 100 por 1. Então Jesus lhe disse, mais uma vez, e isso aqui a gente vai ver a conexão, porque a ênfase é muito clara, muito forte em relação a ouvir. Ouvir. Escutar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram acerca da parábola. E ele lhes disse, a vós, os discípulos, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Se é mistério, é porque está encoberto. Se é mistério, é porque está escondido. Se é mistério, é algo que quem está de fora vai ouvir e não vai perceber, mas quem está dentro vai entender os mistérios. Eu costumo falar sempre isso, eu acredito, quando ele fala sobre o reino, tem a ver com a forma de Deus agir, como Deus faz o que ele faz. E você vê que a semana passada, quando ele estava no barco, ele ministra a palavra, ele se afasta um pouco da praia para falar com a multidão, mas quando ele vai falar com Pedro, Simão, aquele que ouve, ele libera uma palavra falando, agora, para Pedro a dinâmica era outra, vai mais profundo e lança as suas redes para a pesca. E ele fala, mestre, trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Gente, o que eu quero que a gente veja hoje é isso. A forma que nós ouvimos a palavra, recebemos a palavra e produzimos fruto em cima daquela palavra que foi liberada. Porque quando ele começa a explicar, você vê, nós sabemos, a semente representa a palavra de Deus, o semeador, o servo de Deus que compartilha a palavra, o solo é o coração humano. 4 tipos de solo. Primeiro solo, aí você vê, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam, não percebam. Ouvindo, ouçam, não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então Jesus lhe disse, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Essa é a parábola-chave. Essa parábola, quando você entende, quando você se apropria, quando você vê, quando o mistério é descoberto, ela faz você entender as outras parábolas. Como, pois, entendereis todas as parábolas. Se você não perceber essa parábola, o que semeia, semeia a palavra. O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são os que em quem a palavra é semeada, ou à beira do caminho. Agora, eu quero que você pense nisso, aqueles que estão à beira do caminho, porque o que acontece à beira do caminho aponta para o coração que está endurecido. A beira do caminho é um solo aonde fica duro, porque muita gente passou por ali, muita gente pisou naquele solo, muita gente foi pisando, à beira do caminho. Então é um caminho onde não é usado para plantação, a semente caiu ali. Agora, vamos trazer isso para uma realidade para nós. Pode ser que situações aconteceram na sua vida, aonde o inimigo está usando algo que passou, alguém que passou na sua vida, alguém que caminhou, alguém que teve acesso à sua vida, alguém que teve, mais profundo ainda, alguém que teve acesso ao seu coração. Porque é isso, é o coração endurecido. O coração é o solo está na beira do caminho. Ou seja, é um solo desprotegido, é um solo que você se abre para todo mundo e falar nisso, é o que rola muito no Facebook, quando você vê todo mundo coloca a vida inteira no Facebook para o mundo todo ficar sabendo o que você está passando. Né? Não tem mais aquela de você guardar, de você buscar o Senhor, de você fechar a porta do seu quarto, de você estar no particular, de você estar no lugar secreto, você habitar no esconderijo do Altíssimo. Hoje o mundo todo vai saber que eu estou de mal.
Entendeu? Meu, é um perigo isso daí. É um perigo, não só em relação ao Facebook, mas é um perigo porque a palavra de Deus diz em Provérbios 4:20, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos. Você vê que é todo o seu corpo conectado com aquilo que você está ouvindo, porque tem a porta dos olhos, a porta dos ouvidos e a porta da boca. Isso são acessos que vai levar até o solo, que é o seu coração, seu homem interior. Aí você vê, então inclina os teus ouvidos, não deixe apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida. Por que o inimigo tira a palavra? Porque ele sabe que se você segurar essa palavra, se você guardar essa palavra no teu coração, isso vai produzir, isso vai trazer uma transformação, mas o inimigo não quer, e é por isso que você tem que tomar cuidado para você proteger, para você guardar o teu coração. A palavra mesmo fala em relação a guardar, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque são vida para quem as acha. Vida para quem acha o quê? A palavra. Saúde para o seu corpo, vai afetar o seu físico. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios, os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Então você vê que o coração é endurecido, e é mais difícil ainda. Como que, o que é? Um solo batido. De tanto que passaram por ali, é um solo endurecido. Então, se você for usar esse solo, se você quer que esse solo vai ter que ser arado, vai ter que ser trabalhado antes de receber a semente, e isso, pode ser uma experiência dolorosa, porque o solo está muito duro. Olha o que a palavra de Deus fala em Oséias 10:12. Semeiem em retidão para si, colham o fruto da lealdade, façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar ao Senhor. É hora de buscar ao Senhor. Irmão, se liga, agora é hora de buscar ao Senhor. Se a palavra batia e não entrava, se a palavra batia você se ofendia, se a palavra batia por causa de situações que você passou, pessoas que passaram pela sua vida, coisas que aconteceram durante os anos, coisas que te machucaram, coisas que te feriram, você foi se fechando, seu coração foi ficando endurecido e você não recebe mais nada. Eu quero declarar hoje, na autoridade do nome de Jesus, que Deus tem cura para você, que Deus tem cura para o seu coração, Deus tem cura para o seu homem interior, para você, mulher interior, aquilo que está no seu interior. Deus tem cura porque a palavra dele é preciosa e a palavra dele vai produzir, a palavra dele vai ser não só semeada, mas você vai ver uma grande colheita daquilo que você está colocando no seu coração. Aleluia! Mas esse é o primeiro tipo de solo, é o que está à beira do caminho, junto ao caminho. É uma palavra semeada, tendo a eles ouvido. Vem logo Satanás, nem tem tempo, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Solo número 2. Da mesma sorte, os que recebem a semente em solo rochoso, da mesma sorte os que recebem a semente em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a acolhem, os que ouvindo a palavra, logo com prazer a acolhem, mas não tendo raiz em si mesmos, não tendo raiz em si mesmos, são de pouca duração. Agora, olha por que é de pouca duração. Você já ouviu isso, mas isso aqui mexe muito comigo. Porque eu acredito, que é muita gente nas igrejas estão embaixo, é desse tipo de solo aqui. Olha o que acontece. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra.
Então a palavra que eu e você recebe, essa palavra vai ser provada, essa palavra vai ser testada, essa palavra vai passar por situações, para ver se a sua palavra, se você criou raiz, se essa palavra que você recebeu, ela está no profundo, ela está no seu íntimo. Imediatamente se escandalizam. Imediatamente se ofendem. Agora, você vê o primeiro, então, o coração endurecido. Esse aqui é um coração onde o solo é raso. Esse coração é como um solo fino sobre uma rocha, muito típico na Palestina, inclusive. Como não há profundidade, o que for plantado não pode durar porque não tem raízes. Sabe o que representa isso aqui? Isso aqui representa o crente ou o ouvinte emocional. Na hora do culto, na hora que ele recebe a palavra, ele chora, ele se emociona, ele acredita, ele dá glória, Deus vai fazer a declaração naquela hora que ele recebe a palavra, ele muda, mas não entende que deve ser pago um preço para ser algo, para ser mesmo, para viver a vida do crente genuíno. Tem um preço a ser pago. Entendeu? O problema desse coração raso aqui é que ele não fica firme na palavra que ele falou que ele acreditava. Ele acredita por um momento. Até passar por uma prova. Até passar por uma dificuldade. Irmãos, daqui para frente não dá mais para brincar. Não dá mais para ser um crente superficial. Daqui para frente, irmãos, a gente está vendo o que está acontecendo no mundo. Cada semana é uma situação, é uma nova notícia. É algo que se você não tiver firmado na palavra, balança. Para quem está, já é um teste. Então, daqui para frente, é você crer mesmo. Se na palavra você lê que o Senhor é pastor, você toma posse disso. O Senhor é o meu pastor. E nada vai me faltar. Se a palavra fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, isso deve te dar certeza que quando você for dormir, o Senhor está ali com você. Se a palavra de Deus fala que a porta que ele abre, homem nenhum fecha, é você acreditar. E se a porta fechar, é porque era para fechar. É porque Deus tem algo maior. É porque Deus tem uma outra... Ele vai mover uma situação para que algo seja liberado. Então, o que eu sempre falo é isso. Esse texto, esses tipos de solo... Mas você vê que a multidão estava ali, os discípulos estavam ali, o mar da Galileia estava ali, e você vê que ele coloca muito claro. Eu sempre coloco... Já pensou, meu, se isso daqui que a gente vê são a porcentagem em relação a pessoas que recebem a palavra? Porque são 4 tipos de solo. 4 tipos de solo seriam 100%. Cada solo seria 25% para cada um, concorda? Então você percebe que tem 3 tipos de solo que não produzem nada. Sobra só 25%. Desses 25%, se fosse colocar em pessoas, a cada 100 pessoas, somente 25 recebem. Das 25, nem todas recebem 100%, porque tem a colheita de 30, 60 e 100 por 1. Então você vê como que o número vai caindo? A possibilidade é, todos ouvem a palavra. Está ouvindo a palavra agora. A palavra está sendo liberada. Agora, tem pessoas que é exatamente assim, a pessoa está ouvindo a palavra e na hora que ela ouve, ela, não acredito assim. Ela ouve a palavra, não, já aconteceu tanta coisa na minha vida, eu acreditei, não deu certo, isso aconteceu, aquilo aconteceu. Então, assim, a pessoa ela não vai receber 100% se o coração dela está endurecido, se o coração dela é esse coração aqui que é um solo raso, vive de emoções, de sentir. Entendeu? É bom quando você sente na sua carne, é maravilhoso, né? Aquele arrepio, mas crente, a gente não pode viver disso. Porque mesmo que eu não sentir, eu sei, a palavra de Deus me garante isso, que Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. A palavra de Deus me garante que nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então mesmo que eu não sentir, eu sei que Ele está comigo. Entendeu? Então quando você vê aqui, já são 2 tipos de solo. O primeiro foi endurecido, que está na beira do caminho, muitas pessoas passou por cima. O segundo é esse. Ele se ofende.
Ele se ofende quando sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra. Imediatamente. Se é para ser assim, não quero. Os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Todos ouvem a palavra. Por isso que eu acho que tem a ver com Simão. Porque o nome Simão tem a ver com ouvir, escutar. Você acha que isso não chamou a atenção de Pedro? Se o nome dele tem a ver com ouvir, aí ele fala, outros são os que recebem a semente de espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições entrando sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, esse tipo de solo é o coração, que é um solo espinhoso. Esse ouvinte tem... o problema desse aqui é isso. É muito tipo diferente de semente que está crescendo no solo. De uma outra maneira, é a pessoa que ela quer andar no caminho largo, mas ela quer passar também pela porta que é estreita. Ela fica na igreja e ela fica no mundo. Ela está tentando operar, ela está tentando, a forma dela agir é um pouco de igreja, um pouco do mundo, um pouco do mundo, um pouco da igreja. A coisa aperta, ela vai para a igreja, a coisa está bem, ela corre para o mundo. Ela não consegue ficar firme. É como aquele povo que Elias confrontou. Se Baal é Deus, segue a Baal. Se o Senhor é Deus, segue a Deus. Não fica dividido. Lembrei de uma vez, logo no começo, quando a gente veio para cá, 96, a gente estava orando por uma moça, e o marido tinha saído de casa, e nós fomos visitar a casa dela, uma bagunça, uma sujeira, e ela em depressão profunda. Ela tinha, acho que, 7, 8 gatos, e a casa tava um lixo. E para mim tem muito a ver, sabe? Tem que limpar, temos que fazer alguma coisa. Eu e Silmara pegamos e começamos. Ficamos, acho que das 6 da noite até varamos a noite, limpando a casa, 5 da manhã quando a gente terminou. Quando ela viu, os olhos dela começaram a abrir. E ela estava passando por aquilo, porque o marido tinha deixado ela, e aí ela não sabia o que fazer, e nesse meio tempo a gente conheceu uma pessoa que conhecia ela e falou, e vai lá orar por essa pessoa. Beleza, resumindo, ela tinha feito um trabalho, olha que louco, ela tinha feito um trabalho de feitiçaria para ver se o marido volta. E a gente falando, tem que quebrar, tem que renunciar. Você está querendo viver pela palavra. Aí a luta era essa. Ela falava desse jeito. Ai, pastor, mas e se der certo? E se funcionar? Aí eu falei, quanto você pagou por esse trabalho? Olha isso, meu. Ai, pastor, eu paguei $1.600. Faz a conta, quanto daria isso hoje? 1.600, né? Deve estar mais ou menos o quê? 5 por 1, vai dar o quê? R$8.000. Para um trabalho de feitiçaria. E ela ficava dividida. Ela queria crer que a palavra ia dar certo, mas ao mesmo tempo estava lá. E era um vaso desse tamanho, um vaso lindo. Lindo. Parecia como uma louça chinesa, fechado em cima, meio concreto. A gente nem sabia o que tinha dentro. Eu falei, tem que quebrar. Tem que renunciar. Tem que confessar o pecado. Não, a gente tem que quebrar. Aí tinha a hora que ela, ok, então vamos achar um lugar, porque não pode queimar aqui, não pode quebrar aqui, vamos... Aí, beleza, achamos um lugar onde dava para queimar, quebrar o que fosse, estava lá dentro. Quebramos o vaso. Pensa num negócio nojento, peça de roupa, e cheio de guia, e cheio de coisa amarrada, e eu lá com um litro desse tamanho de álcool, joga em cima, acende o fósforo, lança, não queimava. Não queimava. E a gente tacando fogo, não queimava. Não queimava. Eu não estou exagerando. Não queimava. Nada, nem se mexia. E ela falou assim, como que pode uma coisa dessa? Eu tô vendo. Ela falou, se eu não estivesse vendo com os meus olhos, eu não acreditaria. Eu falei, tá aí. Você vai renunciar a isso ou não? E aí, num momento que deu um clique, ela falou, eu vou renunciar a isso agora, em nome de Jesus. Quando ela fala isso, o fogo começa a queimar. Eu não estou exagerando, porque não precisa. Aquilo parecia serpentes no fogo, correndo, assim, ó, no fogo, queimando, até que tudo foi queimado para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas estava dividida no começo.
Irmão, em nome de Jesus, eu não sei o que é, usei só esse exemplo, me veio aqui na minha mente agora, mas pode ter coisas que estão acontecendo na sua vida que você fica dividido, você fica com medo de acreditar só no que a palavra fala. Fica firme com a palavra. Você vê que Jesus estava ensinando a multidão, ele estava colocando para os discípulos. Você pode ouvir a palavra de muitas maneiras, de muita forma diferente. A forma que vai dar resultado é o solo que é fértil. O problema desse daqui, deixa eu ler um texto antes de passar para o próximo solo, Jeremias 4:3 fala assim: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros um campo novo, não semeeis entre espinhos, não semeeis entre espinhos. Aqui fala o que são os espinhos: os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as demais ambições. Não semeeis entre espinhos, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. Meu, vai doer, vai ter um corte. O homem de Judá, morador de Jerusalém, para que meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia dos vossos corações. Esse terceiro tipo de solo. O quarto é a terra boa. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra. Então você vê, todos ouvem, mas esse daqui ele ouve, ele recebe, ele dá fruto. Ele ouve, ele recebe, ele dá fruto. Ele ouve, ele recebe, ele dá fruto. A vida do crente, a vida daquele que tem um solo frutífero, este é o coração, é a imagem do verdadeiro cristão, porque ele é produtivo, ele tem a sua vida transformada pelo poder da palavra. A mudança é a evidência da verdadeira salvação. A mudança é a evidência da verdadeira salvação. Quem pode dar um glória a Deus por isso aí? Amém? Mas tem mais. Então você vê, se a gente só já está em 25%, aí coloca 3 tipos de colheita: a 30, a 60 e a 100 por 1. Se dividir os 25 vai dar 8 ponto alguma coisa. Já pensou, meu? De 100 pessoas, 8 recebem 100% do que ela ouve da palavra. Só 8. A cada 1.000, 80. Eu sempre falo isso. Se você pode ter uma colheita de 100%, por que você vai permitir espinhos, preocupações, ansiedade, ofensa, o que os outros fizeram, de impedir você de ter uma colheita abundante? Todos recebem a palavra. Então eu quero te desafiar hoje, em nome de Jesus, toma posse que Deus tem uma colheita abundante, mas vai depender de como você guarda, mantém, cuida dessa plantação, de tudo o que você tem ouvido, de toda a palavra que tem vindo da parte de Deus, que você tem guardado no seu coração. Mas você vê aí, são nos 3 solos que não produz nada, que são infrutíferos, cada um deles tem um inimigo. O coração duro, o próprio diabo arrebata a semente. O coração, que tem um solo raso, a carne falsifica sentimentos religiosos. O coração que tem um solo espinhoso, as coisas do mundo sufocam o crescimento e impedem a colheita. Quem pode dar um glória a Deus aí? Agora, vamos para uma parte para você entender. A gente não vai ler a outra, você vê que depois tem a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Agora, olha o que acontece no verso 35. Porque no verso 35 fala aí, naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia que ele fala dos 4 tipos de solo, naquele mesmo dia, sendo já tarde, sendo já noite, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Irmão, sabe o que é? A fé cristã não é apenas para nos levar ao céu quando a gente morrer. Ela nos ensina como viver aqui, no agora. Especialmente quando a vida fica, não sei se tem essa palavra em português, tempestuosa. Entendeu? Então daqui para frente agora, eu quero falar sobre isso, e esse é até o título, é como navegar nas tormentas da vida.
Como você lidar, porque, não adianta, mais dia ou menos dia, todo mundo vai passar por algum tipo de tempestade. Não tem um ano que a gente pode chegar e falar assim, não, esse ano não vai chover. Não vai chover, esse ano aqui eu estou orando, eu estou acreditando, não vai chover. Não, vai acontecer. Mais dia ou menos dia. Só que no dia a dia, na nossa vida, tem gente que está passando tempestade, está passando tormenta no casamento, tormenta com os filhos, tormenta em relação à saúde, tormenta em relação ao ministério, como que vai ser daqui para frente, como que vai ser com a igreja, como que vai ser, entendeu? Como que vai fazer, como que Deus vai abençoar, como que, entendeu? Tormentas, situações, como que contas vão ser pagas, como que a gente vai conseguir romper. São situações que fogem, entendeu? Do normal, é uma agitação na atmosfera. Agora, Jesus fala, naquele mesmo dia que ele ensina sobre essas parábolas do semeador, da candeia, da semente, da mostarda, do grão de mostarda, no mesmo dia, ele diz, passemos para outra margem. Agora, você deve saber disso, mas no Mar da Galileia, cerca de 20 quilômetros de comprimento, 11 quilômetros de largura. Ele se encontra em uma depressão que está a quase 213 metros abaixo do nível do mar, cercada por montanhas que sobem cerca de 600 metros acima do nível do mar, do lado leste. Quando os ventos, gente, desciam nessa colina, isso podia criar tempestades súbitas e violentas. E foi uma dessas que acontece aqui. Foi uma dessas tempestades inesperadas que atingiram a eles naquela noite. Então, o que a gente pode aprender? Como? O que eu posso ver, então, baseado nisso que você já ouviu, em relação aos 4 tipos de solo, em relação ao coração, em relação à palavra, como ter a palavra ser produtiva na sua vida, o que a gente pode aprender em relação a como navegar nas tormentas da vida? Quem pode dizer amém por isso aí? Porque foi tão cruel que até, os pescadores eles estavam acostumados com aquilo. Eles passavam por aqui, o Mar da Galileia o tempo todo. Mas você vê que foi um negócio muito terrível. Então vamos aprender algumas coisas em relação à tempestade. Tempestade como essa geralmente vem sem avisar. É um de repente. Agora, essas tempestades também vêm para revelar como está o nosso coração. Olha aqui, naqueles dias sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos, e não era um barco grande, deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava. No barco havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco. E as ondas, em inglês fala que as ondas bofeteavam ao barco. Olha que levante, as ondas se arremessavam. Estava indo contra o barco. Jesus estava no barco, os discípulos estavam no barco, a palavra encarnada estava no barco. Aliás, foi o próprio Jesus que falou, passemos para outra margem. Então, irmãos, isso daqui são tempestades que vêm sem avisar. Mas o propósito, lembra? Um dos tipos de solo que recebe a palavra logo com alegria, mas sobrevém a tribulação, a perseguição por causa da palavra. Logo se ofendem, logo se escandalizam, logo a pessoa já não está entendendo mais nada. Deixa eu ler um texto, um quote que eu achei hoje do Hudson Taylor, um missionário tremendo que foi usado na China, fundador da missão interior da China. Estava conversando com um jovem missionário que estava prestes a começar a trabalhar na China. Olhe para isso, disse ele. Aí ele bate o punho sobre a mesa. Brrr! As xícaras de chá saltaram e o chá que estava dentro da xícara caiu tudo fora do copo. Enquanto o jovem, assustado, se perguntava: o que está acontecendo aqui? Hudson Taylor disse: quando você começa o seu trabalho missionário, você será esbofeteado de várias maneiras. Mas lembre-se disso. Esses golpes só vão trazer à tona o que está em você. Esses golpes só vão trazer à tona o que está dentro de você é o que vai sair. Então, a primeira lição é essa.
antes que a tempestade venha, encha-se da palavra. Antes que a tempestade venha, encha-se da palavra. Prepare-se para o inesperado. Prepara. No natural, todo mundo tem um guarda-chuva. Entendeu? Se não tem é porque quebrou na última chuva, alguma coisa assim. Mas você sabe, mais dia ou menos dia vai chover e vai precisar de um guarda-chuva. Então prepare-se antes, encha-se da palavra antes. Guarda a palavra. Você vai semeando essa palavra. Talvez você não precise dela hoje. Talvez hoje a tempestade ou a situação que você está passando ela é pequena. Ou você já passou por algo e acha que talvez nunca mais vai passar, e ora, né, e tal, e, não quero, em nome de Jesus você amarra, repreende. Mas tem coisas que não tem como, elas fazem parte da vida. A outra coisa que você vê aqui, logo de cara é isso, olha, deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava. No barco. Havia também com ele outros barquinhos. Então, primeiro é a tempestade, como geralmente vem sem avisar. Segundo, tempestades inesperadas também atingem a vida do crente. Só essa daí, já dava para eu jogar o microfone e falar, é isso. Tempestades inesperadas também atingem a vida do crente. O fato é que os cristãos não são magicamente isentos das tempestades da vida. Só porque você está no barco com Jesus, não significa que vai ser fácil velejar. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Em outras palavras, ninguém está isento da tempestade, porque você vê que tinha o barco que Jesus estava e tinha os outros barcos que estavam ali com ele. Entendeu? Não está isento. Então não adianta, mas se eu estou passando por isso, eu acredito tanto no Senhor, eu acredito na palavra, eu tenho feito isso, eu tenho feito campanha, eu tenho feito jejum, eu tenho feito oração, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo. E aí você fica, e no seu coração você fica, irmão, a chuva, lembra aquele outro texto? A chuva, a enchente, o vento forte vem para os dois. Vem para aquele que tem a casa na rocha, vem aquele que tem a casa na areia. Vem aquele para que acredita na palavra, vem aquele para que ouve a palavra e não faz nada. Vem aquele para que coloca a palavra em prática e para aquele que não tem. A diferença é que depois que passa, a sua casa continua de pé. Deus te chamou para você continuar de pé. Deus te chamou para você continuar firme. Deus te chamou para você continuar inabalável. Deus te chamou porque essa rocha que você está firmado é a rocha dos séculos, Jesus Cristo de Nazaré. Então a prova vem para todos, mas aquele que tem a palavra, o outcome, o resultado que vai vir depois vai ser diferente. Então nós não estamos isentos de tempestades. Eu lembro que teve uma época que era assim, o cara passava na prova, sempre tinha alguém abençoado, ou que se achava mais espiritual, que falava assim, não, isso é Deus pesando a mão. E a pessoa, além de passar pela prova, ainda tinha que lidar com o jugo da palavra, o peso da palavra dos irmãos e irmãs, ou seja, de quem for. Entendeu? Então, irmão, elas acontecem. Acontece na vida do crente. Detalhe, entendeu? Quem que falou para ir para o outro lado? Não foi os discípulos, quem falou foi Jesus. Então, e terceiro é isso, tempestades atingem crentes obedientes. Tempestades atingem crentes obedientes que estão servindo a Cristo. Na verdade, essa tempestade não atingiu os discípulos porque eles tenham sido desobedientes, mas sim porque eles estavam sendo obedientes à palavra que Jesus disse. Qual foi a palavra? Está lá em vermelho. Passemos para outra margem. Ou seja, a direção que Jesus deu, que Jesus colocou para eles, foi exatamente a direção que colocou eles no meio da tempestade. Mas, pastor, mas se Deus é comigo, por quê? Guarde isso. Independente da tempestade, Hebreus 13, 5, fala que Ele nunca, jamais, Ele vai nos deixar ou nos abandonar. Situações podem acontecer na vida onde você fica sozinho, mas Ele nunca vai te deixar. Jamais Ele vai te abandonar.
Olha outra coisa que você vê, a palavra de Deus diz em Romanos 8, 37, o apóstolo Paulo, ele afirma isso, em todas estas coisas, porque primeiro é você crer nisso, que ele está com você no barco. Mesmo na tempestade, ele está com você no barco. Ele pode estar dormindo, mas ele está com você no barco. E a segunda é isso, não duvide do amor de Deus na hora da prova. Não duvide do amor de Deus na hora da prova. Olha aqui. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo. Você está certo disso? Você tem essa convicção? Porque eu estou bem certo de que nem a morte... Você percebe, irmão? Não, ele já vai para o extremo, porque morreu, acabou. Mas ele coloca isso, ele não duvida do amor de Deus. Nem, estou bem certo, a convicção é essa. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Meu, esse é o lugar de você dar um aplauso e um glória a Deus aí. Quem pode dizer amém por isso? Em todas essas coisas. Em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Então a primeira coisa é essa, entendeu? Devemos fazer na tempestade da vida, é afirmar que Jesus é Senhor, que Ele é Senhor sobre as tempestades. Você confiar em Jesus, confiar no seu amor, confiar que Ele nunca vai te deixar ou te abandonar. Agora, outra coisa que acontece em relação à tempestade é isso. O Senhor usa as tempestades da vida para revelar novas áreas onde precisamos aprender a confiar nele. Pastor, fala de novo, vou falar. Senhor usa as tempestades da vida para revelar novas áreas onde precisamos aprender a confiar nele. Vamos voltar até do solo fértil? A 30, 60 e 100 por 1. Se eu estou na medida de 30, então eu tenho ainda um espaço para crescer. Se eu tenho algum resultado já acontecendo na minha vida, tem outras áreas que precisam ser trabalhadas para que eu possa crescer também nessas áreas. Então, quando a tempestade vem, a reação que você tem, entendeu? É a reação de acordo com a tempestade, ou a situação que acontece, revela. Eu contei esse exemplo hoje de manhã porque isso aconteceu com a nossa filha do meio, a Bela. Entendeu? Meu, foi um dia, eu estava no Brasil, dia de feriado, era 9 de julho. 9 de julho. Feriado, tudo fechado, a gente ia indo no parque, depois no final do dia passamos, acho que era Casas Pernambucanas, finalzinho do dia. Ela pitoquinha, não tinha o Kendrick ainda, era só ela e a Jéssica. De repente, fração de segundos, não foi mais que um minuto. Ela andando no meio dos corredores lá, nem sei se, acho que nem tem mais, né? Pernambucanas do Brasil. A gente só ouve um grito. Quando a gente olha, vem a pitoquinha andando, o sangue correndo aqui assim. Meu, foi terrível. Terrível. Eu chorei 5 horas. Eu chorei tanto que quando eu peguei ela no colo, a gente foi, tentou achar alguém, tentou achar médico, hospital fechado, não tinha médico de plantão. Foi uma loucura. Ela batia no meu ombro assim, ela falava, papai, fica calmo, vai ficar tudo bem. Ela tentando me acalmar. Ela bateu com o rosto na quina de uma cama, quebrou o nariz. E dia seguinte eu tinha que pregar. Na Zona Leste, inclusive. Tinha que pregar na Zona Leste, um culto, igreja grande. E eu orei, pedi para Deus, Senhor, toca no coração do pastor, para ele querer pregar. Eu não queria pregar de tanta amargura, tanta tristeza no meu coração, daquela situação. Ela ali, tudo inchado, tudo preto aqui, ficou horrível. Aí preguei, Deus abençoou, curou, teve misericórdia.
pessoas foram tocadas, foi uma bênção. Mas o pastor veio e pergunta, falou, o que foi? Dá para perceber que o seu coração está pesado. Eu falei, pastor, olha isso aqui. A gente está no Brasil 3 meses. Meu único dia. Eu acho que foi uma viagem que eu preguei 80 e tantas vezes. Tinha um dia de folga. No dia de folga. Fala se não é o ataque do inferno. No dia de folga acontece isso. E na hora que eu falei, já faz aí mais de 15 anos. Uns 15 anos talvez, 14. Ele nem se moveu, ele ficou na dele assim. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que reação. Ele falou, vai dar tudo certo. Eu falei, como assim, pastor, vai dar tudo certo? Não, vai dar tudo certo, fica tranquilo, a gente vai orar, vai dar tudo certo. Aí ele chama o filho dele, jovem também. O filho dele bonitão, cabelo longo, cabelo aqui assim. Ele pega e fala, vem aqui, eu não lembro o nome do filho, mas ele puxa o cabelo dele para trás. Tinha uma cicatriz daqui até aqui. De ponta a ponta aqui, de ouvido a ouvido. Profunda. Aí ele falou, olha aqui, ó. Vai dar tudo certo. Eu falei, o que foi isso, pastor? Ele falou, quando ele era pequeno, a gente tinha uma televisão grande. Quem é mais novo não vai lembrar daquelas televisão grande que tinha tubo atrás. E esse menino sobe na televisão. Ele era do tamanho que a Bela era. A televisão cai em cima dele. E quando eles chegaram para socorrer, tinha cortado daqui até aqui. Então, quando ele fala, vai ficar tudo bem. E às vezes é isso que acontece, porque quando alguém quer tentar te encorajar, não é que a pessoa não está tendo compaixão, mas a pessoa talvez já passou por uma situação, ela já está do outro lado daquilo que você está passando hoje. Ela já atravessou, ela já chegou do outro lado da margem. Então ela está querendo te encorajar, porque se Deus fez para mim, Ele vai fazer por você. Isso aconteceu, a gente não tem como mudar, aconteceu, mas você vai conseguir chegar do outro lado. Você está entendendo isso? Irmão, eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, você vai chegar do outro lado. Você vai chegar na onde o Senhor falou, você vai chegar na outra margem, você vai chegar onde o Senhor deu a direção, onde Ele deu o comando, onde Ele deu a ordem, onde Ele te revelou, onde Ele te mostrou. Você vai chegar, mas você não pode voltar para trás, você não pode parar de remar, você tem que tomar posse que Ele está no barco dentro com você. Você tem que tomar posse, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Você tem que crer nisso, que todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! E graças a Deus, ficou tudo bem. Mas na hora, meu Deus, que tristeza. Então você vê aqui, essas são as lições que a gente vai aprendendo de como passar pela tempestade, mas, fala a verdade, se não tem a ver com o que ele tinha acabado de ensinar em relação à palavra, à semente, o solo e colheita. E agora a palavra que ele fala, eu acredito que era completamente espiritual o que estava acontecendo. O vento esbofeteando o barco para tentar afundar, para tentar impedir o propósito, para tentar impedir o plano de Deus sobre a vida dele e sobre a vida dos discípulos. Então temos que ter essa convicção. Mas quando a tempestade vem, muitas vezes elas vêm para mostrar coisas que não vemos em tempos de calmaria. Entendeu? Se você não passasse o que você passa, como que você ia saber onde você está na sua caminhada, na sua fé? Se Deus não permitisse situações onde a gente passa, qual que ia ser assim o medidor? Como que você ia discernir? Ok, não, eu olho para trás, ok, eu cresci já nessa área. Essa área aqui, graças a Deus, não é mais como era. Eu não sou ainda o que Deus tem para mim, mas eu também não sou mais o que eu era. E você se alegra nesse progresso, mesmo que seja 30%. Outra coisa em relação à tempestade, as tempestades revelam, isso aqui 3 coisas, as tempestades revelam a nossa visão distorcida, visão distorcida do problema. Os discípulos gritaram, olha só o que eles falam, se levantou, arremessava contra o barco, Jesus estava na popa, Marcos estava lá porque ele dá muito detalhe, dormindo sobre uma almofada, eu coloco ainda assim, molhada, porque o barco estava enchendo d'água. De modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos.
Agora, antes de eu ir para esse próximo ponto, olha ali o que fala. As ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Isso aqui é importante. Por quê? Aquilo que estava do lado de fora estava entrando no barco. Irmão, irmã, se liga nisso. Tudo que a gente está vendo agora, através da mídia, são palavras, são sementes, são coisas que estão acontecendo. Eu não estou negando, não é aqueles 3 macaquinhos, né, que vai aqui, aqui e aqui, que eu não estou vendo, não estou ouvindo, não quero enxergar. As coisas estão acontecendo, mas você tem que tomar cuidado para o que está acontecendo à sua volta, de não entrar dentro do seu coração. De fazer você se desesperar, porque você está vendo tudo isso e aquilo que estava fora entra e você começa a desesperar e tem ataque de pânico, tem síndrome de pânico e não consegue dormir e tem insônia e tem a pressão alta ou a pressão baixa e começa a ter várias enfermidades, porque aqui a agitação que está do lado de fora vai para o lado de dentro. Eu quero declarar a cobertura do sangue de Jesus sobre você, sobre a sua vida, em nome de Jesus, irmão. E se já entrou hoje, renuncia, não aceita, coloca por terra, em nome de Jesus. O que tem que estar dentro do seu coração é a palavra. Quem pode dar glória a Deus por isso? Então, a tempestade revela a nossa visão distorcida do problema, porque eles achavam que ali era o fim, agora já era, agora acabou. Senhor, nós estamos perecendo aqui. Agora, se nós estamos tão focados no problema que não podemos ver o controle de Deus sobre ele, então a gente não está confiando nele. Deixa eu falar isso de novo. Se nós estamos tão focados no problema que não podemos ver o controle de Deus sobre ele, ou ele é soberano ou ele não é, então não estamos confiando nele 100%. A outra coisa que acontece, primeira visão distorcida ali em relação ao problema, mas a segunda é a tempestade revela a nossa visão distorcida em relação a nós mesmos. Mestre, estamos perecendo. Agora, olha aqui. Sempre que sentimos pena de nós mesmos, estamos muito focados em nós. Precisamos parar e ter a visão geral do que Deus está fazendo na nossa vida. Então você vê, tá tudo isso aqui. Olha ali. O barco enchendo, Jesus na popa, Jesus dormindo, na almofada, os discípulos despertaram, disseram, mestre, não se te dá que pereçamos. Ele despertando, repreendeu o vento, disse ao mar, eu acho tremendo isso daqui, ele disse ao mar, porque o mar estava tentando falar uma outra mensagem, porque ele fala para o mar, cala-te. Ele repreendeu o vento e ele disse ao mar, cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Terceira distorção, as tempestades revelam nossa visão distorcida em relação ao Senhor. Eles não perceberam que era Jesus. A palavra, o verbo que se fez carne, no barco. Ficaram espantados. Eles estavam com medo da tempestade, depois ficaram com medo de Jesus. Eles subestimaram o poder dele, o poder de Jesus. Agora, Jesus repreende. A forma que... E você vê que ele não é muito falar, né? Porque você vê num texto aqui que tem tantas palavras. Em vermelho tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mas o que ele fala, acontece. O que ele falou sobre a sua vida, vai acontecer. Se ele falou que era para você passar para outra margem, você vai chegar do outro lado. O que ele falou, eu quero que, em nome de Jesus, que o Espírito Santo sopre sobre você agora. Palavras que já foram faladas sobre a sua vida, que não se cumpriram ainda. Porque foi tanta tormenta, tanta tempestade, talvez, às vezes é que nem Paulo. Sai de uma, entra em outra. Lembra lá em Mateus, em Atos 27? Ou 28, né? Uma atrás da outra. Agora, tem essa também. Você vê que nessa daqui o barco ficou intacto. Na tempestade que Paulo passa, antes de chegar na ilha de Malta, perderam toda a embarcação.
As pessoas salvaram, mas perderam tudo. Então não adianta a gente engessar ou pensar que vai ser de um jeito, mas o que nós temos que ter, a convicção é essa. Ele está comigo na tormenta. Ele nunca vai me deixar, ele nunca vai me abandonar, ele nunca vai deixar de me amar. Nada pode me separar do amor de Deus. Isso tem que estar bem firmado, bem profundo no seu coração, para que você não duvide do amor, você não duvide da presença, você não duvide que o Senhor está com você nessa prova. Ele está junto com você, mas você vê, ele repreende. Não adianta falar em pensamento, não, irmão. Tem hora que você tem que orar mesmo, em voz alta, na sua casa, no seu carro, você declarar a palavra do Senhor, você ordenar que o inimigo se cale. Porque senão ele fica gritando, senão ele fica agitando, senão a tormenta vem, fica esbofeteando seu barquinho. Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou. E houve grande bonança. Ele disse aos discípulos, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? No mesmo dia, lembra? Estamos terminando. Mas no mesmo dia que ele fala dos 4 tipos de solo, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Por isso tem que tomar cuidado, irmão. O que você ouve, o que você abre o seu coração, as notícias, as pessoas, as situações, às vezes até a palavra profética. Tem que vigiar. Tem que vigiar, meu. Entendeu? Eu já ouvi cada uma que é só o sangue. E mesmo crendo na palavra. Eu recebi uma que foi só a graça. A pessoa ainda me chama de lado e na hora do culto você não tem para onde ir, não tem para onde sair e falou um monte de coisa que eu posso falar hoje, tudo baboseira. De Deus não tinha nada. Profetizou na carne, não foi de Deus, não vou julgar a pessoa, mas aquela palavra não foi de Deus. Era totalmente contra tudo que eu estava fazendo, tudo que estava acontecendo. E para terminar, ainda teve essa sentença de morte. E até o dia 31 de dezembro, vai morrer alguém na tua família. Sangue de Jesus mesmo tem poder. Isso foi em agosto. Mesmo quebrando aquela palavra, mesmo quebrando aquilo que foi falado, mesmo quebrando aquela situação, aquele peso daquela palavra ficou. E eu repreendendo, e eu orando, não sabia, Senhor, o que é isso? Que palavra é essa? Conversava com as pessoas oravam, as pessoas quebravam, e aquela palavra. Sabe quando que deu para ver que não era de Deus? No dia 31 de dezembro, não morreu ninguém. Dia 1º, eu quase liguei para ele para falar assim, ô profecia do caos, não se cumpriu. Então, já que Deus me trouxe isso à mente, eu quero declarar sobre você agora, você que está vivendo o peso de uma palavra maldita que foi liberada sobre a sua vida. Você que está vivendo embaixo de uma sentença. Você que está vivendo embaixo de uma profecia do caos. Você que está vivendo embaixo de uma palavra que veio do inferno. Você que está vivendo embaixo de uma palavra dos profetas de Baal, dos profetas de Jezabel. Eu quero declarar que está sendo quebrado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua mente, sobre as suas emoções, sobre o seu coração, sobre a sua vida financeira. Eu quero declarar na autoridade do nome que é sobre todo nome, todo principado, toda potestade, em nome de Jesus, nenhuma arma forjada prosperará contra a sua vida. Em nome de Jesus, seja quebrado hoje, seja livre na autoridade do nome de Jesus. E a pior coisa é você ter uma palavra, aquela palavra que você sabe que ela não é de Deus, mas fica ali. Por quê? Porque foi liberada com alguém que tem autoridade. Mas na autoridade do nome de Jesus, não é no meu nome não, no nome de Jesus eu declaro, você está livre hoje, livre para receber palavra profética, livre para receber uma nova direção, livre para receber um novo rumo, livre para você enxergar o que Deus está para fazer. A palavra de Deus diz que onde não há visão o povo perece, mas bem-aventurado é aquele que guarda a lei, porque quando você guarda a lei, a palavra pode vir, a palavra pode, você está guardado no seu coração, a revelação vem em cima daquilo que você já tem dentro de você. Em nome de Jesus, tome posse hoje que foi quebrado essa palavra e não se cumpriu para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas que dá vontade, dá, irmão, ora por mim, eu preciso de oração também, como você, entendeu? De ligar para a pessoa e falar, ha! Deixa para lá. Colossenses 2, como pois,
recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Olha, tem 4 coisas aqui. Esse texto é maravilhoso. Colossenses 2, 6 e 7. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados... Tem que ter plantação. Arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Então não é automático. É um crescimento, é um desenvolvimento, crescendo em ação de graças, arraigados, edificados, confirmados na fé, certeza daquilo que se espera, convicção daquilo que não se vê, crescendo em ação de graças. Mais 2 coisas eu termino. Quanto maior a tempestade, mais o Senhor será glorificado quando você confia nele. Quanto maior a tempestade, mais o Senhor será glorificado. A Corrie ten, eu não sei em português, mas é Corrie ten Boom, uma autora que tem um livro que chama The Hiding Place, o lugar secreto. Ela é sobrevivente dos campos de concentração dos alemães, e diz que as pessoas frequentemente vinham até ela e diziam assim: Corrie, meu, que fé grande que você tem. E ela sempre sorria. E ela respondia assim: não é a minha fé que é tão grande, mas é o meu Deus que é grande. A nossa fé em momentos difíceis deve apontar as pessoas para a grandeza do nosso Deus. É isso. Porque fé, irmão, não tem essa. Ora por mim, eu preciso de mais fé. Fé é um exercício. Você não faz exercício? Ou não tentou, pelo menos na primeira semana do ano, antes do vírus? Entendeu? Porque hoje até a academia está fechada. Mas o que é para você desenvolver um músculo? Não adianta, irmãos, porque eu tento malhar desde que eu tinha 13 anos de idade. Faz tempo já, faz tempo. Se não mudar a alimentação, se não mudar a disciplina, se não tiver boas horas de sono, se não comer a comida certa, se não fizer o exercício certo, se não fizer o tipo de repetição para desenvolver aquele músculo, não vai desenvolver. Não vai, não vai. Não adianta você ficar lá orando: Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Pai. Vai crescer o bíceps e o tríceps e o deltoide e o trapézio. Não adianta. É o exercício da forma correta. A fé, ela não cresce, ela não se desenvolve se não tiver exercício. E como que você vai exercitar se nunca passa por nada? Se não tem as tempestades da vida? Então não é automático, é algo que a gente escolhe, nós decidimos: eu vou exercitar, eu vou crescer, sabe, você vai declarando isso diante das situações que estão acontecendo. Em último lugar, por causa daquela experiência, eles passaram no temor que eles tinham na tempestade, eles passaram a ter o temor no Senhor. Amém? Que através do que você estiver passando, você se aproprie, seja a prova que for, o Senhor é maior. Deus é maior. A palavra de Deus fala isso. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Ele repreende, Jesus fala para eles: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé. Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Glória a Deus. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Tem um monte de coisa aí, espero que Deus tenha falado com você. Você sabe, eu sempre falo isso: se a palavra foi bênção, compartilha. Compartilha com alguém. Como navegar nas tormentas da vida. Amém? Tá aí. Pai, no nome de Jesus, queremos te louvar por essa noite, te agradecer porque o Senhor é Deus de perto e de longe. Te louvar, Senhor Deus, pela revelação que vem da tua palavra, te louvar por esse encorajamento, te louvar por cada um que está ouvindo e por aqueles que vão ouvir. Senhor, no nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, que as tempestades não vão prevalecer contra a nossa vida. Eu quero declarar que nós somos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Eu quero declarar, Senhor, que nada pode nos separar do amor de Cristo.
Senhor Deus, acoberta cada irmão e cada irmã. Eu oro para que a gente possa ser desafiado em palavras como essa, de ter experiências onde a nossa fé possa, Senhor, que a gente possa ver resultados, não só a 30, mas a 60 e a 100 por um. Senhor, despede-nos nessa noite, embaixo da sua graça e da sua paz. Que a tua unção possa despedaçar todo jugo, remover todo fardo, e que a gente possa declarar agora, contra as tempestades que a gente está passando: cala-te, aquieta-te, em nome de Jesus. Amém? É isso aí, gente. Forte abraço, um beijo a todos vocês. Vocês sabem, a gente continua orando por nós, que a gente está orando por vocês também. Até breve. Tchau, tchau.